Olha, logo depois das independências, ali no comecinho do século XIX, né, fervilhava na América Latina um sonho, assim, bem forte. Uhum. Um sonho de um continente unido, poderoso. Exatamente. E o grande palco para discutir essa ideia toda foi o Congresso do Panamá, lá em 1826. Um momento chave, sem dúvida. E hoje a nossa conversa vai justamente mergulhar nas fontes que detalham esse período. A gente quer entender melhor as propostas, sabe? As motivações por trás, o que levou figuras como Simão Bolívar a impulsionar isso tudo. E claro, por que algumas nações importantes como o Brasil acabaram ficando meio à margem ou não participaram tão ativamente? É um ponto crucial para entender a dinâmica da época. Bom, a visão do Bolívar era grandiosa, né? Ele pensava numa confederação de nações americanas. Sim, com governos republicanos, buscando fortalecer a soberania, o desenvolvimento, tinha uma inspiração ali, parcial, no modelo dos Estados Unidos. E quais eram as propostas mais concretas que estavam na mesa, lá no Panamá? Olha, eram bem ambiciosas. Falava-se numa união perpétua entre as nações. União Perpétua? Uau! E também é impressionar pelo fim da escravidão, que era uma questão central. Outra coisa era criar um exército continental. Um exército comum? Isso, defensivo. A ideia era ter cotas de soldados por país, algo em torno de 60 mil homens no total, para a defesa mútua. Interessante. E para resolver brigas internas? Também pensaram nisso. Um sistema de arbitragem para resolver conflitos entre os países membros pacificamente, sabe? Sem precisar de intervenção externa da Europa ou dos Estados Unidos. Uhum. Mas essa visão do Bolívar não era única na época, certo? Existiam outras ideias circulando. Ah, com certeza. E isso é fascinante. Havia outros líderes importantes, como o José de São Martim, por exemplo. E o que ele defendia? A visão dele era diferente, pendia mais para regionalismos, talvez até manter ou criar monarquias, quem sabe ligadas à Espanha. Monarquias? Mesmo depois da independência? Pois é, e o foco econômico dele era mais voltado para a exportação de matéria-prima, um contraste bem grande com o ideal bolivariano, que já acenava para uma industrialização, uma maior autonomia econômica. Eram modelos bem distintos para o futuro do continente. Que choque de visões, realmente. E tem de fato apareceu nesse congresso em 1826. Estiveram presentes representantes da Gran Colômbia, que na época juntava Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, do México, do Peru e da Federação Centro-Americana. Um grupo significativo, então. E isso logo depois das guerras de independência, né? Um momento delicado. Exatamente. As feridas ainda estavam abertas, o esforço tinha sido enorme, o que torna a tentativa de união ainda mais notável. Mas, considerando a força desse ideal, por que ele não vingou? O que barrou essa união? A realidade foi mais forte que o sonho? É por aí. O projeto acabou esbarrando numa rede muito complexa de interesses conflitantes. Internos e externos, imagino. Sim, internamente, as disputas regionais falaram mais alto. Questões de fronteiras que ainda estavam sendo definidas, o poder local, tudo isso pesou contra a unidade. E os fatores externos? Bom, aí a coisa complica mais. Os Estados Unidos já mostravam um certo ímpeto de expansão, o que era visto com desconfiança, especialmente pelo México. Uhum. E a Inglaterra? Bom, a Inglaterra tinha interesse econômico claro numa América Latina mais fragmentada, sabe? Para ser fornecedora de matéria-prima e mercado consumidor para os produtos industriais britânicos. Então, essas potências viam a união com maus olhos. Viam com desconfiança, ou como um obstáculo aos seus próprios interesses. Irônico, né? O esforço para garantir a autonomia acabou mostrando o quanto essas novas nações já estavam, de certa forma, presas nesses jogos de poder externos. E o Brasil nessa história toda? Era um país enorme, recém-independente, mas não estava lá no centro das discussões. Por quê? Ah, o caso do Brasil é bem particular. Vários fatores explicam essa ausência, ou pelo menos essa relutância. O fato de ser uma monarquia no meio de repúblicas pesou muito, imagino. Pesou demais. Essa diferença de regime criava uma desconfiança mútua enorme, né? Era quase como mundos diferentes convivendo lado a lado. E a figura do Bolívar? Como era vista aqui? Com suspeita por muitos setores do Império, havia um temor de que o Congresso fosse, na verdade, um instrumento para a Gran Colômbia dominar a região ou para fortalecer o poder pessoal do próprio Bolívar. Entendo.
E a ideia do exército continental? O Brasil não gostou muito da ideia de alianças militares obrigatórias, fossem ofensivas ou defensivas. A prioridade absoluta do Império de Dom Pedro I era a estabilidade interna, consolidar o poder e evitar conflitos externos que pudessem ameaçar o trono. Faz sentido. Tinha a questão da Inglaterra também, né? Exatamente. O Brasil tinha laços diplomáticos e comerciais muito fortes com o Reino Unido. Participar de um congresso com um tom talvez anti-europeu poderia prejudicar essas relações. E o medo das ideias. Sim, havia um receio ideológico. Medo de que as ideias republicanas, liberais, discutidas abertamente no Panamá, pudessem, digamos, inspirar movimentos contra a monarquia dentro do próprio Brasil. Separatismo, republicanismo, eram fantasmas para o Império naquele momento. Ou seja, as prioridades brasileiras eram bem diferentes. Completamente diferentes. O foco era interno, na consolidação do Estado e nas relações com a Europa, principalmente a Inglaterra. Então, o resultado prático do Congresso foi que, apesar das ideias ambiciosas, os acordos não foram para frente, não foram ratificados. Exatamente. A não ratificação foi a consequência direta dessa colisão de interesses. O ideal pan-americano de Bolívar bateu de frente com as realidades políticas, econômicas e ideológicas de cada país, e também com a pressão das potências externas. Que pena, de certa forma. O Congresso acabou se tornando um símbolo poderoso de um caminho que não foi seguido. O caminho da unidade deu lugar à fragmentação, à consolidação das nações separadas. Então, mesmo tendo falhado nos seus objetivos imediatos, podemos dizer que o Congresso do Panamá foi um marco histórico fundamental. Sem a menor dúvida. Foi um momento que definiu muita coisa. Ele expôs as divisões profundas, os diferentes projetos para o continente e, de certa forma, lançou as bases para muitas das relações e tensões que a gente vê entre os países da América Latina e deles com o resto do mundo até hoje. Impressionante como essas decisões, ou a falta delas, lá no século XIX, ainda ecoam um tanto. Exato. Aquele momento ajudou a moldar o tabuleiro geopolítico das Américas que conhecemos. E aí fica aquela pergunta, né? Aquela pra gente pensar um pouco. Qual seria? E se o Congresso do Panamá tivesse dado certo? Se a União tivesse vingado? Será que uma América Latina mais unida teria tido uma história diferente? Um desenvolvimento diferente? Uma posição global diferente nos séculos que se seguiram? Fica aí a reflexão.